Opa, os irmãos estão chegando. Muito bem, irmãos. Então estamos aqui nos agrupando mais uma vez. Mais uma vez eu dou as boas-vindas aos irmãos e também aos nossos visitantes, irmãos que têm acessado aqui, né, para estarmos juntos neste tempo da palavra pastoral nesta quarta-feira. Estou esperando mais alguns chegarem aqui para remirmos nosso tempo. Então, é mais uma vez um privilégio para mim, um prazer de poder estarmos juntos e dedicarmos este tempo para o compartilhamento da palavra, a ministração do Espírito nos nossos corações. Muito bem. Então, eu peço que você curva a sua cabeça, aí, né, onde você está, obviamente, para buscarmos nosso Deus em oração. Vamos lá, vamos orar. Bendito Deus, estamos diante do Senhor, sintonizados uns com os outros, por esse recurso que o Senhor tem nos dado nesses dias, e juntos, com um só coração, nós entramos na sala do Teu trono, Pai, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, reconhecer a Tua grandeza, majestade, e bem como agradecer ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito nos nossos corações, no nosso meio, na Tua igreja e no Teu reino. Abençoa o Teu povo mais uma vez nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Ministra, Pai, aquilo que o Senhor entende que nós necessitamos, porque nós carecemos do Senhor, bem como carecemos da comunhão uns dos outros. E eu te rogo, já agradecido no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, graça e paz mais uma vez. Irmãos, se eu perguntar para vocês, qual é o salmo da palavra, qual seria a sua resposta? Ok? A resposta pronta e certa, acredito que seria o Salmo 119. O Salmo 119 é a maior porção em toda a Escritura num grupo de poucas passagens em que os versos são os mesmos do texto original, visto que a divisão de capítulos e versículos só vieram muito posteriormente, para a facilidade nossa de localizarmos os textos, né? Originalmente, o Salmo 119 é uma porção que veio dividida naturalmente na sua composição. É como se nós pudéssemos dizer que o Salmo 119 é a palavra, é o Salmo da palavra de A a Z, se fosse na nossa língua. Porque são 22 estrofes, com 8 versos cada uma, e cada estrofe começando com a letra do alfabeto hebraico. Então, 22 letras, 22 estrofes, compondo 176 versos. Obviamente, o tempo não nos permitiria fazer uma exposição de tal salmo. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite numa outra porção tão especial quanto o Salmo 119 e que também se refere à palavra, composto pelo mesmo autor, Davi, o Salmo 19. Então eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia para o Salmo 19 e nós vamos meditar numa porção deste salmo. O salmo todo, ele não é exclusivo sobre a palavra de Deus, ele também, Davi, quando escreveu, ele cantou sobre a grandeza e a excelência de Deus nos seus primeiros versos. Ele fala de como a natureza proclama a glória de Deus, versos de 1 a 5, na verdade de 1 a 6. Então, de verso 7 até o verso 14, no final, ele vai falar sobre a palavra. É muito interessante porque ele canta sobre a grandeza de Deus e imediatamente na sequência ele passa a falar da palavra de Deus, né? Trazendo para nós essa porção tão preciosa. E eu quero desafiar os irmãos então nesta noite para meditarmos. Por quê? Porque a ideia é
Por que nós enfatizamos tanto na leitura da palavra? Por esses dias já, né? Mais de mês que nós estamos praticamente fechados, né? Quase um mês, eu já estou praticamente 4 semanas, né? Porque ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, medite na palavra, gaste tempo com a palavra. Deus está nos dando uma oportunidade especial de falarmos da palavra. Pastor, simples, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante, a palavra de Deus é preciosa. Nós precisamos da palavra de Deus. Então, isto é verdade, mas nós ainda estamos apenas na periferia da coisa, nos periféricos da coisa. Nós estamos no aspecto abstrato, né? Por que é tão importante esta ênfase que eu tenho dado para os irmãos nesses últimos dias aqui, da última palavra pastoral na semana passada, sobre a importância do culto doméstico? O culto doméstico, embora tenha um enfoque maior, talvez nas crianças, de contar as histórias para as crianças, então, não são histórias por histórias, não são histórias para aguçar a curiosidade, para que elas saibam que houve o nome de pessoas e relatos interessantes na Bíblia, no Velho Testamento, bem como no Novo, né? O conteúdo da palavra. Por que esta ênfase tão importante? Por que essa ênfase? Porque temos 2 horas de escola dominical na nossa igreja. Porque a pregação normalmente é longa na nossa igreja. Por quê? Hoje nós vemos uma época triste onde o povo não aguenta a palavra. Pregação de mais de 20, 25 minutos, o povo não aguenta. 40. Por que nós temos essa ênfase? É capricho? É para sermos diferentes? Não. Por causa da importância, o teor, o conteúdo. E o Salmo 19 vai nos ajudar a reforçar isto, e eu quero mais uma vez incentivar você a continuar lendo porções da palavra para os seus filhos, principalmente você que já tem filhos maiores, né? Na idade de juniores, adolescentes, os jovens. Fiquei muito feliz de ver esse programa do jovem Jubamar. Eu fui abençoado hoje com uma live com eles aqui, não é? Eles estão decorando porções da Escritura. Eles estão lendo, eu tenho ouvido o testemunho deles, pastor, nunca li tanto a Bíblia como nesses dias, né? Mas por quê? Só porque nós temos muito tempo também? Eu espero que seja uma oportunidade de nós exercitarmos para quando voltarmos ao normal, nós continuarmos com a leitura da palavra e a meditação. O Salmo 19, ele é precioso porque ele contém, dos versos 7 a 9, no seu conteúdo, 6 características da Bíblia com um efeito direto subsequente. E depois dos versos 10 a 14, nós encontramos aplicações práticas da palavra. E eu espero que isso ajude os irmãos a não somente virem para a palavra pensando de que ela é a palavra de Deus, ela é importante, mas um pouco mais em notas de R$1. A gente entender isso de maneira bem mais concreta e específica. Então, como o tempo é um tempo curto, eu vou me ater a ler o texto e fazer poucos comentários, porque nós temos 6 no seu conteúdo e 5 nas suas aplicações. 11. Se fosse 1 minuto cada um, mais 11. Se fosse 2 minutos cada um, 22. Então vamos fazer apenas algumas considerações, deixando para os irmãos um desafio, para que nós, então, investamos tempo, separemos tempo para ler a palavra, mas com isto em mente no coração, o conteúdo. Então, qualquer parte da palavra que você for, então você precisa voltar aqui. Eu tenho decorado esse texto há algum tempo e quase que diariamente eu repasso no meu coração, né? Eu relembro aquilo que está memorizado desses versos de 7 a 14. Os jovens que estão decorando textos, eu aconselharia vocês a colocarem esse texto como um dos textos. Então, no seu conteúdo, nas primeiras 6 características, nós encontramos no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a característica, ela é perfeita. Perfeita, ela é completa, em nada faltando. E ela
restaura a alma. Se é algo que nós precisamos diariamente, restauração da alma. Nesses dias de confinamento ou de isolamento social, nós temos muito tempo, ficamos trancados, perdemos a liberdade de sair. A nossa alma às vezes fica atribulada. Então, o que vai acalmar é o aspecto mágico de ler a Bíblia? Não, porque no conteúdo dela, ela tem essa prerrogativa de nos trazer restauração da alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Jesus diz que nós temos que ser simples como uma pomba e astuto como uma serpente. E esta simplicidade, ela vem pela Escritura, porque o testemunho do Senhor é fiel. Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você está triste? O seu coração está abatido? Como fazer? Positivismo? Levantar a cabeça? Não. Levantar a cabeça? Não. O texto diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os nossos olhos estão toldados porque nós estamos num momento de grande incerteza. E como ter os nossos olhos aclarados? A Escritura diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A pandemia vai passar. O isolamento vai acabar. Mas a palavra de Deus, semeada no coração e alimentada por você, vai permanecer para sempre, porque esta é uma característica da palavra. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Do que está acontecendo, nem tudo nós sabemos o que é verdade. Às vezes a verdade é omitida, a verdade é algo complicado, nem eles sabem muitas coisas. Mas o que a Escritura diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, depois de nós meditarmos rapidamente, passando aqui, por isso eu tenho incentivado você a depois ver isto com calma, cada um deles, medite em cada um deles, uma característica com um efeito imediato. Nós encontramos agora, versículos de 10 a 14, os seus efeitos práticos. Então, quando nós entendemos, não genericamente, mas especificamente, não de forma abstrata, mas de forma concreta, o que é a palavra e o efeito que ela faz em nós, efeitos todos que são extremamente necessários para vivermos a vida cristã e a vida diária, então ela nos desperta a algo. Em primeiro lugar, dos 5, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A linguagem poética, o salmista sabia o valor do mel. Né? O mel fazia brilhar os olhos, como um soldado, como um militar, muitas vezes em campanhas, exausto de andar dia e noite, fugindo de inimigos ou em batalhas incansáveis. Quando eles encontravam o mel e eles comiam do mel, o texto aqui no Velho Testamento diz que os olhos brilhavam, energia pura e imediata, para que eles pudessem continuar. Então diz que quando nós entendemos o valor da Bíblia, de maneira concreta, como está descrito aqui pelo salmista, isso era a sua experiência, inspirado na Escritura, então nós vamos passar a desejar. A questão é, se você não tem desejado ler, se você fica enfadado quando você lê, esta é uma prova concreta e palpável de que o amado irmão, a amada irmã, ainda não entendeu no detalhe o que esta palavra realmente é. Está na generalidade que ela é a palavra de Deus. É importante, é a palavra de Deus, revelação de Deus. Deus diz mais do que isso. O que é a palavra? Então, tudo que está aqui, ela restaura a alma,
dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos, né? Ela permanece para sempre e o que o Senhor colocou na sua palavra é justo. Quando você experimenta isto, em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento, então você passa a desejar alguém que procurava ouro, até hoje quando procura ouro, procura com avidez, porque é um metal precioso. Precioso é o ouro. Assim deve ser a Escritura para nós. Preciosa e que nos revigora da mesma forma que o mel tinha essa característica, narrado também para a Escritura. Ele diz mais então no versículo 11, além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, admoestar é confrontar. É um espelho. Quando você vem para a Bíblia, então nós conseguimos ver quem nós somos. Por quê? Porque nós vemos quem o Senhor Jesus Cristo é. E vendo quem Jesus é, comparando com quem nós somos, nós entendemos o que precisa ser mudado. E então partimos para a parte prática de começarmos um processo de mudança bíblica à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é feito através da palavra, porque por esses princípios nós somos confrontados e quando nós guardamos então os princípios, a grande recompensa. Só no texto de cima nós vimos várias recompensas. Mas a recompensa de um coração restaurado, a recompensa de ter a paz no coração, muitas recompensas, a recompensa de um relacionamento íntegro com as pessoas. E no versículo 12 ele diz, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Como saber o que é falta, aqui no caso, sinônimo de pecado? Como descobrir? Só pela palavra. Isso não é alguém que dá essa receita. Não são os pastores. Não somos nós que dizemos o que está certo e o que está errado. É quando nós vamos para a palavra. Nós lemos na palavra. Então a palavra tem essa prerrogativa, este papel, esta aplicação de nos ajudar a descobrir o que está oculto. Já em Hebreus, diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A característica da espada de dois gumes é porque ela corta dos dois lados. Ela vai penetrar no profundo e vai nos ajudar a discernir os pensamentos e intentos do coração. Este é o valor da palavra. Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ah, soberba. Esta é uma característica de todos nós crentes. A soberba. Então a palavra, quando nós nos debruçamos a palavra, lemos, meditamos, memorizamos, ela nos livra, essa tem sido uma oração constante. Senhor, me guarda da soberba. Me guarda da soberba. Porque ao conseguir isto, ele disse, eu ficarei irrepreensível. Lembra-se que irrepreensibilidade é uma característica dos pastores, uma qualificação. A irrepreensibilidade é também uma característica de todo crente, de acordo com Filipenses capítulo 2, irrepreensíveis numa geração corrupta e perversa. Então vamos ser irrepreensíveis quando nós fomos libertos deste pecado escravizador que é o orgulho. E ele diz, e ficaremos livres de grande transgressão. Nós encaramos o orgulho como uma coisa, todo mundo é orgulhoso, todo mundo tem um pouco de orgulho próprio. Não. Aqui diz que é uma grande transgressão. E então, ela nos livra da soberba. E finalmente, no versículo 14, ele diz, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Então, quando nós meditamos a palavra, enchemos nosso coração da palavra, ela purifica os nossos lábios, os nossos pensamentos. Pensaremos biblicamente, falaremos biblicamente, sairá do nosso coração a palavra, sairá de nós pensamentos bíblicos. E ele diz: Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, que hoje à noite e durante todo esse tempo que nós estamos em isolamento e posteriormente ainda, nós desfrutemos da palavra de maneira específica, não numa generalidade. Então eu convido os irmãos a que nós meditemos e que você faça esse exercício. Se você quiser um desafio, memorize esses textos. Esse texto de 7 a 14. É uma porção preciosa da Escritura sobre ela mesma, nos seus efeitos, para a glória do Senhor e para que então essa comunhão que nós temos, que é tão preciosa e temos desfrutado tanto nesses dias, seja ainda melhor e maior em torno da palavra do Senhor. Por isso, continue ensinando para os seus filhos. Continue meditando, irmãos, os casais na palavra, com leitura. Né? Vamos desfrutar deste momento. O Senhor tem nos chamado a palavra para a glória e a honra do seu nome. Deus abençoe os irmãos e cubra sua cabeça mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado por esta porção. É a tua palavra. Vem do Senhor. Aqui são características da palavra, mas também são os teus atributos, Pai. E então desperte os nossos corações para que nós tenhamos esse desejo, como quem procura o ouro e como quem bebe do mel, para nos revigorar, para alegrar os nossos corações, para restaurar a nossa alma. Pai, guarda-nos do mal, abençoa o teu povo mais uma vez, e eu te bendigo no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe os meus irmãos, uma boa noite para todos nós. Amém. Obrigado mais uma vez. Amém.